Vocês estão felizes? Eu estou feliz em ver essa cena aqui, ó. Quem pode aplaudir esses abençoados? Hoje nós teremos batismo, não preciso nem falar, né? Eu queria que todo domingo fosse batismo, gente. É uma atmosfera, né, poderosa, assim, Deus. Tocamos até celebração, ó, vocês estão de parabéns. Foi bênção demais. Queridos, e eu estava orando todo esse tempo para falar, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E hoje eu quero pedir para você, abre o teu coração, mas de verdade, fala assim, nada vai roubar minha atenção. Tá, era só para você falar dentro de você, mas você repetiu, tá bom. Queridos, eu queria falar uma coisinha que tem mexido um pouco comigo. Como nós encaramos esse momento da palavra. Queridos, eu queria falar, enche uma garrafinha de água, um copinho de água. Só vai lá se você tiver com vontade de ir no banheiro. Não fique no corredor conversando. Vamos viver esse momento aqui, porque é Deus falando. Então, às vezes você fala assim, mas, querido, pessoas ficam vendo gente passando toda hora, incomoda, tira atenção. Então, nesse momento é um momento de reverência total a Deus. Se você está com vontade de ir no banheiro, não aguenta, não tem problema. Tem o banheiro lá, tem a água lá, mas vamos tomar uma aguinha antes. Vamos começar a trazer uma garrafinha de água. Aí eu sento aqui, fico legal. Porque assim, o pessoal trabalha lá atrás e às vezes é um entra e sai. E hoje é um culto de alegria, eu não queria dar esse recado assim, mas é necessário, amém? Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Tá vendo como incomoda? Queridos, e hoje eu quero falar sobre uma verdade da igreja que às vezes a gente tem deixado passar. Eu quero ler uma frase com vocês, que é um declamar, um poema talvez, mas é só uma parte. Diz assim: quando a noite chegar e a terra estiver escura e a lua for a única luz que veremos, não, eu não terei medo, contanto que você fique ao meu lado. É muito forte. Eu lendo essa tradução, eu comecei a entender que pessoas têm necessidades, e praticamente todas elas, de ter alguém do lado. Às vezes esse alguém do lado vai ser um youtuber que nem vai estar do lado. Alguém vai ser uma pessoa. Pessoas precisam ter alguém do seu lado para quando chegar a noite fria, para quando o escuro chegar. É bom ter alguém do lado. E nós somos filhos de Deus e temos Deus ao nosso lado. E muitas vezes Deus está do nosso lado através da igreja. A igreja faz o papel de ser aqueles que estão do lado no dia frio, no momento difícil. E esse trecho que eu li para vocês, na verdade eu falei isso logo assim, porque se eu falasse que é o trecho de uma música, talvez todo mundo torceria o nariz. Mas esses dias eu estava pensando nisso, sabe aquela... Calma lá para vocês não saírem cantando. Stand by me. Todo mundo com vontade de cantar. Eu ia cantar, mas eu preservei vocês. Porque o Nemuel pediu para eu não cantar mais aqui. Cadê o Nemuel? Não vou cantar.
Eles acham que eu sou emocionado. Aí já tá todo mundo com o celular aqui, ó. No outro dia já tá a figurinha pra... Apesar que tem umas figurinhas aí, né? Da maquiagem. Stand by me. Fique ao meu lado. Querido, você sabia que tem pessoas que entram aqui porque buscam alguém para ficar ao seu lado? Eles entram aqui talvez na última esperança de ter um lugar que ele não vai ser criticado, que ele não vai ser julgado, que ele vai conseguir passar a noite fria, o dia escuro, porque vai ter alguém do lado. Talvez as pessoas que chegaram aqui ou chegarão aqui foram pessoas que não tiveram ninguém ao seu lado. E eu quero falar hoje sobre discipulado, sobre uma igreja que verdadeiramente discipula, não no modelo humano, mas no modelo de Deus. Nós só precisamos de Deus ao nosso lado, dirão os religiosos. E não é uma mentira. Mas Deus estabeleceu a sua noiva para ser o corpo que abraça, estando do lado. Quando a igreja abraça, é Deus que está do nosso lado. Quando a igreja discipula, quando a igreja cuida. E por muito tempo, essa figura de cuidado centralizou numa figura humana só, que é o pastor ou um líder. E com isso nós falhávamos, todos nós falharemos. Querido, se a tua expectativa for o Manu, ou a Priscila, ou o Hilder, ou a Thay, Daniel, Gabi, André, Rai, Igor, Nathalie, vocês se frustrarão em algum momento, porque nós vamos falhar com vocês. Mas, se nós formos uma igreja, quando um falhar, um outro vai estar lá junto para estar ao teu lado. E não para falar assim, olha, ele não teve, eu tô. É porque Deus vai nos mover para um cuidar do outro. Querido, você que está nos visitando, talvez você veio aqui e foi ferido no meio dessa caminhada. Talvez você está aqui, outras pessoas estão aqui que não se sentem mais nem conectados à família de Deus. Hoje eu tenho uma palavra especial para você, da parte do Senhor. Então nós vamos caminhar como entendendo a responsabilidade da palavra para a igreja, mas ao mesmo tempo Deus curando corações de pessoas. O sinal daqui para a morte e ressurreição que nós faremos no batismo não termina aqui. O batismo não é um sinal de aprovação por merecimento de algo que vocês conquistou. O batismo é um sinal público da tua agora total dependência, dizendo: eu não posso sozinho, eu preciso morrer para esse mundo, eu preciso ressuscitar uma nova criatura. E por que tem que ser público? Porque vocês sozinhos não conseguirão, vocês precisarão de muitos dos que estão aqui, e nós também. O batismo, o maior engano, nós estávamos falando no GC, lá no Gabriel, é vocês achar que vão descer as águas e sair super crentes. Não vão, querido, vai ter tentação, vai ter dificuldade, vão ter todas essas coisas, não vão mudar, talvez vão potencializar até. Mas o batismo é um sinal claro de que nós sozinhos não conseguiremos. Precisaremos morrer para o nosso eu, para ressuscitar com aquele que tem uma vida plena nele. E essa vida plena nele envolve o envolvimento de pessoas. É necessário estar conectado a pessoas, não dá para caminhar sozinho. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir.
Sabe, a coisa que mais ajudou no meu pastoreio não foi o quanto eu me qualifiquei, foi um presbitério servindo conosco, comigo e com a Pri. Querido, a igreja, o corpo, ele não é solitário, não dá para ser. Então, dessa manhã em diante, se nós não tínhamos o entendimento pleno, que o Espírito Santo derrame esse entendimento. Eu quero que todo mundo saia daqui desejando estar com alguém, cuidando de alguém e sendo cuidado por alguém. E às vezes você vai se surpreender que nem sempre quem vai cuidar de você é aquele que você desejava que cuidasse de você, mas aquele que Deus levantou para cuidar. Esse não, Deus, esse é muito chato. E às vezes você precisa de um chato na tua vida, porque você também é um chato e nem sabe. Queridos, só que não pode ser no nosso modelo humano. Stand by me, fica do meu lado, mas fica como Deus ensinou a ficar. E tem um texto, é um tesouro escondido talvez. Nós vamos lendo, e eu estava na minha leitura de Oséias, e eu vendo como Deus ensina Oséias, ao ponto de mandar ele casasse com uma prostituta, Gomer. E eu estava vendo, e daqui a pouco Deus muda as analogias, vai tratando o relacionamento de diversas formas, mas chega num capítulo que é impressionante o poder que tem esse capítulo, e é sobre ele que eu quero compartilhar com vocês. Oséias capítulo 11. Querido, eu estou muito feliz em pregar essa mensagem, de verdade. De verdade. Oséias capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro versículo em diante. Diz assim, aqui Oséias usa a analogia de um pai cuidando de um filho rebelde, um filho difícil. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns, queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu que os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Eu tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e à Síria? E a Síria não os dominará porque eles recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora seja conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer o que fiz com Zeboim? Presta atenção nisso. O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves da Síria, como pombas. E eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Até aqui.
Deus, ele mostra o relacionamento dele com Israel, com o povo dele. E eu fui impactado quando eu comecei a ler, a reler, a ler de novo. E eu percebi, é como se Deus me colocasse sentado e falasse assim: filho, deixa eu te mostrar como eu cuidei. Porque é dessa maneira que eu quero que vocês cuidem do povo de Deus. E eu comecei a ser confrontado, quantas coisas aqui eu preciso aprender com Deus. E eu quero trazer para vocês rapidamente, não sei se vai ser tão rápido. Querido, hoje é um culto especial. Se você tiver que almoçar um pouquinho mais tarde, você vai almoçar, amém? Então tá bom, disse amém, já era. O primeiro versículo diz assim: quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei ao meu filho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse lugar é um lugar que receberá meninos. Quando Israel era menino, o discipulado, o relacionamento não se inicia por intermédio de meritocracia, de maturidade, de perfeição. O verdadeiro discipulado pega também os meninos que ainda não amadureceram. O problema é que nós olhamos e queremos estar com pessoas que casam muito com o nosso pensamento. Nossa, esse irmão é uma bênção, eu vou discipular ele. Esse irmão, olha, esse irmão está voando, vem aqui, caminha do meu lado. Mas o coração de Deus para o discipulado mostra que Ele é um Deus que vai buscar quando ele ainda é menino, quando ele ainda é imaturo, quando ele ainda faz as coisas que nós não gostamos, quando ele ainda tem as brincadeirinhas de adolescente, quando ele ainda tem a inconstância. Um verdadeiro discipulado não se inicia por mérito, se inicia por conexão, propósito. Será que nós somos uma igreja que, quando é menino, nós os discipulamos, cuidamos? Quando Israel era menino, eu os amei. Discipular, cuidar, não exige reciprocidade, mas amor. E amor é a decisão que nós tomamos. Quando ele ainda era menino, eu decidi cuidar dele. Quando ele estava lá se batizando, fazendo um monte de bobeira ainda, eu amei. Eu decidi dar tempo, eu decidi cuidar. Querido, amor não é uma paixão, amor não é um sentir de fluir, de coraçõezinhos e emojizinhos brotar. Amor é a decisão que nós olhamos, ele ainda é menino, mas Deus tem algo com ele. Eu vou amar, eu vou caminhar, eu vou cuidar. E do Egito chamei meu filho. Discipulado não é por semelhança, é por propósito. Sabe o que significa do Egito? De uma terra estrangeira, com hábitos diferentes. Mas esse irmãozinho ainda que chegou na igreja, pô, o cara ainda fuma. A hora que ele parar de fumar, aí ele pode entrar no nosso grupo aqui, ó, seleto. Ah, esse irmãozinho ainda vixe, vira e mexe, ele tá na zoeira lá. Não se firmou ainda. A hora que ele se tornar israelita, passa a ser igreja. E Deus está falando que pegou uma nação, tirou do Egito, porque Ele amou.
E como um menino, ele sabia que não ia conseguir sozinho. Então, aqui eu já poderia acabar a pregação, querido. Discipulado é pegar um menino, não por mérito, por amor, e tirar do lugar de escravidão e falar: agora você tem uma família. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é um dos motivos maior de devoluções de crianças que são adotadas por família? Porque os pais não se adaptam nas dificuldades e as devolvem. Ah, não foi o que eu esperava, está aqui. Ah, está dando muito trabalho, está aqui. A igreja não pode ser assim, querido. A igreja é o lugar que vai acolher meninos imaturos. E por uma decisão de amar. Mesmo que com hábitos diferentes, com pensamentos ainda diferentes. Nós vamos saber que tudo isso é porque eles ainda são estrangeiros em pensamentos. Mas nós vamos até lá. Vamos abraçar e vamos falar: deixa eu falar. Ainda há lugar na mesa para beber. Há um vinho para você também. Deixa eu te avisar, tem um lugar aqui para você também. Ah, mas eu ainda fumo. Vai deixar de fumar, fica em paz. Mas eu ainda bebo, mas eu ainda. Nós estamos preparados, querido, para receber pessoas que são diferentes de nós. Querido, a Poema é o lugar dos ex. Tem ex tudo que você imaginar. Poema de Taubaté, então, meu Deus do céu. Eu me encontrei nesse lugar, porque eu sei que é um lugar de lugares na mesa para os improváveis. Que alguém, como Deus ensinou, alguém enxergou um menino e com amor foi buscar lá no Egito. O discipulado não pode começar com cobrança, tem que começar com amor. A igreja não pode exigir transformação de ninguém sem antes gerar conexão com alguém. Primeiro eu me conecto, depois eu trabalho a transformação em Deus. Primeiro eu preciso me conectar, e ninguém se conecta na base da cobrança, da acusação, do apontar, querido, não dá. Eu me conecto por amor, eu me conecto por falar: ei, você está cansado, eu quero ser a tua ajuda, mas eu não mereço, eu também não merecia, e Ele me ajudou. Eu quero apresentar aquele que faz, não é por mim, é por Ele. Ah, querido, nós estamos no primeiro versículo ainda. Versículo 2 diz assim: mas, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balaíns, queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Uma coisa que nós precisamos entender, igreja, que o discipulado bíblico, o cuidar bíblico, ele não é recíproco no começo. Nós não podemos esperar que seja recíproco. Nós vamos estender as mãos e muitas vezes nós vamos chamar, mas quanto mais nós chamamos, mais eles se afastavam. Esse é o começo do discipulado. Quanto mais você derrama, você fala assim: nossa, eu estou dedicando tempo. Quantas vezes eu falei isso, querido? Eu estou dedicando tempo, eu estou dedicando isso, eu estou dedicando aquilo, mas o fulano não quer. Se Deus agisse como eu agi muitas vezes, Israel não seria quem foi e quem é hoje.
Porque muitas vezes, quanto mais Deus falava com Israel, mais eles se afastavam de Deus e faziam coisas que não eram legais. Às vezes as pessoas vão fazer coisas que não te agradam, porque elas ainda são imaturas. Às vezes você vai tentar, ela não vai fazer. Você vai tentar de novo, ela não vai fazer. Às vezes quanto mais você fala, mais parece que... Agora presta atenção nesse versículo. Eu apanhei tanto nesse versículo que eu quero que vocês apanhem também comigo. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Eu tomei-os no braço. E eles nem perceberam que fui eu quem os curou. Discipulado não pode ser exigir, mas ensinar. Vamos lá. Agora vem. Cai, chora. Agora vem. Cai, chora. Nós estamos dispostos, igreja, a discipular pelo ensinar, não pelo exigir. Eu não posso pegar uma criança e falar assim: vem correndo aqui agora, senão eu não vou cuidar mais de você. Ela não sabe, ela precisa aprender. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Estamos dispostos a ser uma igreja que, além das luzes e barulho, também vai ter paciência em pegar os novos e falar: vem aqui comigo, vamos andar, deixa eu te ensinar. Querido, deixa eu falar, não é só o pastor, todo mundo, todos vocês já podem pegar um menor que você e falar assim: vem andar. Opa, eu tropeço também, mas vem comigo. Você vai, enquanto eu tropeço, eu levanto e te ajudo. E nós vamos juntos, eu vou te ensinar a andar. Deixa eu falar, sabia que tem pessoas aqui que estão entrando e saindo da igreja sem tudo bem? Como que você está? Você está feliz? Tem pessoas que não estão voltando mais, porque vem 1, 2, 3 vezes e ninguém fala com elas. Deixa eu falar, querido, eu, Manu, não consigo todos. Nem os pastores, nem os líderes. Nós precisamos ser uma igreja que pega na mão de alguém e ensina a andar. Mas quem pode fazer isso? Todo mundo aqui pode fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Porque alguém vai estar pegando na tua mão também, te ensinando. Agora presta atenção. Fui eu que ensinei Efraim a andar, vírgula. E tomei-os nos braços. Às vezes nós vamos precisar levar no colo os cansados. Sabia que nem todo afastar, nem toda trava, nem toda é rebeldia. Às vezes é cansaço. Porque ele não sabe caminhar muito bem sozinho. Deixa eu falar, tem pessoas aqui que estão cansadas. Tem pessoas que estão nos visitando e estão cansadas. Só precisa de, por um tempo, alguém levar no colo. Deus não fica carregando Israel no colo.
todas as horas, todas as vezes, todos os momentos. Mas Deus pega Israel quando ele está cansado. E como um pai carrega no colo. Vale a pena nós sermos braços para os cansados. Até que eles descansem e voltem a andar, querido. Mas eles não perceberam que fui eu. Como Deus me deu um blá, blá, blá. Eu curei eles. Eles não perceberam que fui eu. Discipulado não espera reconhecimento, se move por amor. Você está disposto a curar e quando ele vê, ele nem ficar no teu GC? Sabe o que eu falava no começo? Eu falava, como assim? Nós recebemos todo estrupiado, todo detonado. Nós fomos lá, pegamos no braço, cuidamos, atendemos. Mesa, isso, faz aquilo, aquilo outro. E aí quando começou a prestar de verdade, foi embora. E nem deu tchau. Eu tomei nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Será que você faz o que você faz para ser percebido e aplaudido? Será que você faz o que você faz para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, Hilder, como você é uma bênção. Nossa, Thalita, como você é uma bênção. Nossa, Jardele, como eu... Ou nós fazemos porque nós não aguentamos ver alguém ferido, e se eles olharem para nós em gratidão, glória a Deus, mas se eles não perceberam que fomos nós que o curamos, o que importa é que agora ele caminhará curado. Eu começo a falar com os líderes de GC, pode tudo ficar bravo comigo, estou nem aí. E eu sei que não vai ficar porque eles já começaram no caminho correto. Mas eu falo, gente, vocês são livres. Se não gostou do GC, vai para outro GC. E não quer ficar no GC, ninguém é dono de ninguém. Você pode ir em GC, se você quiser visitar até 2 GC por um tempo, visita. Não tem dono de ninguém, não tem nada. Porque nós não nos movemos para ser percebidos por ninguém. Nós estamos e queremos e precisamos caminhar não exigindo honra, não exigindo gratidão. Nós caminhamos por um propósito, por um amor que queima dentro de nós e não aguentar alguém ferido e não fazer nada. Não estou falando de carinho, de cuidado, nós temos isso, queremos estar com as pessoas do lado. Mas e quando não vier a gratidão? E quando não vier o reconhecimento? Será que olharemos como Deus e falaremos também? Eu carreguei no braço, eu os curei e eles nem perceberam. Mas o que importa é que meu filho está curado. Versículo 4, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Eu tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Ah, querido, como essa palavra é poderosa. Eu os conduzi. Eu os conduzi. Eu estava ali, olhando a galera chegando. Eu falei para Rafa, que estava na direção. Rafa, pede para avisar para a galera do staff conduzir as pessoas até os lugares que estão para sentar. Porque às vezes as pessoas chegam e ficam assim.
E se nós só chegarmos e falarmos, ó, tem um lugar lá na frente lá. Talvez elas vão vir e não vão achar. Mas conduzir é falar, vem aqui comigo. Caminha aqui do meu lado até chegar. Achou? Agora você vai. E agora eu vou conduzir outro. E conduzir outros. Conduzir, querido, é caminhar ao lado. Por muito tempo a minha liderança foi de ensinar à distância. E aí eu peguei um grupo de pessoas que nós chamamos de presbitério e falei assim, agora eu vou precisar caminhar ao lado de vocês. Ainda não está 100%, mas eu quero estar na mesa com eles. Eu queria estar com todos vocês, mas é impossível. Mas pessoas têm que conduzir outras. Quem nós estamos conduzindo? Quem nós estamos conduzindo? E conduzindo para onde? Conduzindo para perto de Jesus. Não é conduzindo para a tua honra humana. Não é conduzindo para um reconhecimento. É conduzindo até Cristo. Vamos conduzir as pessoas. O discipulado é conduzir. Porque quando você está conduzindo, se ele parar, olhar para o lado, você não vai embora, você vai falar, vem, não é aí não, vem. Se ele tropeçar e cair, você vai lá ajudar, porque você está caminhando, conduzindo até um lugar. Como eu glorifico a Deus pela vida dos GCs que estão estabelecidos nessa casa. De verdade, vocês têm conduzido um povo. Líderes de GC, anfitriões, parabéns. Eu sei que não é fácil, mas vocês têm conduzido toda semana um pessoal para um pouquinho além, indo um pouquinho mais. Então se você ainda não está no GC, querido, vem. Nós vamos fazer coisas bem maiores ainda em relação ao GC. Agora, como eu conduzo? A Bíblia nos ensina a conduzir com laços de bondade humana e de amor. Laço. É conexão. Com conexões de bondade e amor. Não por imposição. Não é conduzir de uma maneira coercitiva, de uma maneira forçada. É com laços humanos, é sentindo a dor do outro. É bondade e amor que nos move a conduzir e nós estamos conectados, é por isso. Não é a coerção, não é as ordens, mas os laços é bondade e amor. Agora presta atenção. Eu tirei do seu pescoço o jugo. Jugo era o objeto que fazia o outro animal caminhar do lado. Israel estava sobre o jugo do Egito. Queridos, presta atenção nisso. Como Deus falou de uma característica do discipulado da igreja ao meu coração. Quando eu tiro o jugo do pescoço de alguém, e se Israel estava no Egito, Egito tipifica pecado, sistema caído. O discipulado não é tirar o jugo do pecado de alguém e transferir a outro pescoço. Tirar o jugo não é transferir o jugo. Eu não posso tirar o jugo de alguém e colocar no outro jugo.
Eu não posso tirar o jugo do pecado e colocar o jugo do domínio. Agora você está livre do pecado, mas tem que fazer, falar e agir. Eu sou teu líder, eu sou teu, faz o que eu falo, do jeito que eu falo, na hora que eu falo, você tem que me obedecer. Nós não podemos tirar o jugo da escravidão e colocá-lo no jugo da religiosidade. Tirar o jugo é libertar, para que ele corra aos braços de Jesus, e você vai correndo com ele, conduzindo ele. Nós não podemos tirar o jugo e colocar num outro pescoço, no pescoço do domínio, no pescoço da religiosidade. Querido, quando eu cheguei aqui eu ouvi cada coisa. Caramba, colocaram até água com gás, vocês estão... Claro que eu não vou falar nada assim. Mas nós sentamos com pessoas que falaram assim: eu tinha que limpar a casa do meu líder. Eu tinha que dar R$400, R$300 para comprar o presente de aniversário do meu líder. Querido, isso não é Bíblia, isso não é palavra. Isso é tirar o jugo da escravidão de alguém e colocar no pescoço do domínio, da tirania, da religiosidade. Pelo amor de Deus, ei, você que vai discipular alguém, você não é dono de ninguém. Eles são ovelhas de um rebanho de Jesus. Ele é o bom pastor. Nós seremos só as pessoas que conduzirão até o bom pastor. Não, agora eu tiro esse jugo e coloco no outro, né? Você só pode caminhar comigo se você deixar de ouvir música do mundo, se você parar de fazer isso, se você parar de fazer aquilo, se você parar de... Você tirou o jugo da escravidão do pecado e colocou no jugo da religiosidade. Tira o jugo, querido, dá liberdade e conduz por amor e bondade. Se ele quiser sair, ele vai sair. Mas se Deus o chamar, ele vai voltar. Livre. Você nunca vai deixar de falar as verdades bíblicas em amor. Não é isso. Mas você nunca vai conduzir por um jugo pesado. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Jesus é um Deus que traz alívio, porque nós seremos líderes ou pessoas que traz peso. E não é libertinagem, querido, de jeito nenhum. Mas é apontar para Jesus. É conduzir até Jesus. Vocês estão felizes ainda? Agora vai piorar um pouquinho. Mas é. Eu fico imaginando a Andréia Rai liderando em Flua. Nossa. Acaso não... Pior que parece que é uma frase nossa já. Parece que nós sabemos que vão dar umas escorregadas, né? Acaso não voltarão ao Egito e à Síria? A Síria não voltará a dominar, porque eles se recusaram a arrepender-se. A espada reluzirá as suas cidades serão destruídas, as trancas de sua porta dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora seja conclamado para servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Deixa eu falar uma coisa agora que parece que nos mói, mas nos forja. Discipular é estar preparado para a decepção. Discipular é estar preparado para as frustrações.
É dedicar, dedicar, dedicar e ver que daqui a pouco estão fazendo o que não era para fazer. Querido, o coração das pessoas, mesmo que sendo amadas, elas podem se afastar de você. Pessoas que voltam aos erros, e talvez você está aqui nesse lugar. Você foi aqui, mesmo sendo cuidada, voltou a viver a tua vida, e agora você está como a espada sobre a sua cidade, porque todo o pecado, existe uma consequência dele. E se nós nos afastamos de Deus, nós pregamos domingo passado, nós começamos a viver a consequência desse pecado pesado. E cuidar de vidas estar disposto a cuidar daqueles que se desviaram, foram para outros lugares, viveram outras coisas, mas não deixaram de ser uma família com a gente. E agora o versículo 8 diz: como eu posso desistir de você, Efraim? Como eu posso desistir de você? Como eu posso fazer com você o que eu fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha compaixão. Discipulado precisa envolver compaixão. É o estender a mão de novo, mas ele não merece, estende de novo, porque um dia você também não mereceu. Cara, eu vejo o Marcos ali, a Bruna. O Marcos, quantas vezes eu conversando com o Nemuel, e o Marcos está aqui, cara. Eu estou tão feliz de ver cada um de vocês. Cris, eu estou tão feliz de te ver aí, cara. Todos vocês, todos vocês. Sabe por quê? Alguém não desistiu de vocês. E alguém não desistiu de vocês porque vocês têm um Deus que não desistiu de vocês. Porque Deus se move por essa compaixão. Deixa eu falar. Decepções virão. Faz parte. Mas o nosso coração não pode trabalhar na justiça humana. Ele tem que pulsar com o coração de Deus. E o coração de Deus desperta com compaixão. E você vai falar: como eu posso desistir de você? Você vai falar assim: deixa eu te falar. Ainda há lugar na mesa. Não dá para desistir. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. Isso aqui é maravilhoso. Discipular não pode ser agir pela lógica humana. Discipular precisa ser guiado pelo Espírito, porque muitas vezes você vai ter todos os motivos para condenar. E você vai abraçar. Você vai ter todas as razões para falar: ei, larga esse cara para lá, esse cara não quer nada, ele vem e não faz nada. Só que discipular é não nos movermos pela lógica humana, mas por uma direção espiritual. E às vezes a direção do Espírito vai ter da raiva. Porque vai ser uma coisa que você fala: eu quero matar. E Deus fala: abraça.
Mas ele fez isso, não merece. Perdoa. É porque o senhor não sabe. Leia a Bíblia, eu sei. Fizeram isso comigo também. Agora deixa eu te dar uma notícia, filhos de Deus. O nosso coração não se move pela nossa humanidade. O nosso coração tem que ser movido pela compaixão em Jesus. Empresta o teu coração para Ele, para que você sinta o que Ele sente, para que você veja o que Ele vê. Pois sou Deus e não homem. Sabe o que está... Deus nos ensinando que o discipulado não pode ser totalmente emocional, almático. Eu faço isso porque sou Deus e não sou homem. Sabe o que ele está querendo dizer? O homem ia ter raivinha. O homem ia ficar de biquinho. O homem ia ficar, fez isso comigo. O homem ia ficar... Querido, nós temos que ser menos almáticos e mais espirituais. Parar de se ofender tanto, querido. Estar no lugar de ser ofendido é ser crente. Agora, deixar esses sentimentos é totalmente humano. Mas nós precisamos nos mover pelo Espírito e falar: Deus, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Dá um jeito aqui, Senhor, porque eu quero olhar com os teus olhos, eu quero sentir o que o Senhor sente, eu quero olhar para 18 pessoas e ver uma nova vida, porque chegou a hora. Agora presta atenção nisso. Se o pessoal da adoração quiser ir já subindo. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Discipular é preparar para o rugido do leão. Isso é maravilhoso, que talvez precisamos entender. As pessoas não voltarão pelo teu rugido. O rugido é do leão. Não é o que você convence. Não é o que você fala. Mas é o quanto você o prepara. Para quando ele rugir, aqueles que estão longe podem ouvir e voltar. Aqueles que estão perdidos encontrarem direção. Sabe o que me ensina isso? A nossa voz sempre tem que ser mais baixa que a voz daquele que conduzirá aos pastos verdejantes. E a Bíblia diz assim: os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, e da Síria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Sabe, uma das coisas que é a igreja é o lar para o órfão.
é o lar para os perdidos. É o lar que os famintos encontrarão comida. Stand by me, igreja. Porque eu não consigo sem vocês. Stand by me, presbitério. Porque eu não consigo pastorear sem vocês. Fica do meu lado. Meus amigos, fiquem do meu lado para me ajudar a conduzir essa igreja. Fiquem do lado dos líderes de vocês. Agora, existem cadeiras ocupadas e desocupadas, que talvez estão gritando ali, step by me. Fica do meu lado alguém, por favor. Me ensina a andar, por favor. Segura na minha mão, por favor. São 18 pessoas que aqui entrarão nas águas. Alguém precisa ficar do lado deles quando eles saírem das águas. Quando a segunda-feira chegar, talvez você está nos visitando e ferido. Deus te trouxe aqui para falar, continue acreditando no corpo. É a igreja que vai te curar. Por mais que pode ser que a igreja te feriu, o corpo que te feriu, eu vou usar para te curar. Fica do meu lado, igreja. Nós temos que ser uma igreja que fica ao lado. Amém?